Mateus, capítulo de número 16, versículo 1. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Hoje, irmãos, eu quero continuar meditando na série Tudo sobre Jesus. E eu quero meditar no seguinte título com vocês: Jesus, o Deus que não quis fazer milagres. O relato que nós lemos, irmãos, começa nos contando que Jesus havia chegado uma vez mais na margem ocidental do Mar da Galileia. Essa faixa de território era etnicamente misturada, porém, tinha um contingente, um componente populacional de judeus muito maior. Era natural, irmãos, que Jesus encontrasse essas seitas judaicas nessa margem, nessa parte do Mar da Galileia. Foram os fariseus e os saduceus que se aproximaram de Jesus para colocá-lo à prova. São os opositores de Jesus que tomam a iniciativa, pedindo-lhe que lhes desse um sinal. A resposta de Jesus é dura, é profética, pois aponta para aquilo que ocorreria com ele mesmo. A resposta de Jesus aponta para a morte e ressurreição dele. Para nós entendermos esse momento melhor, nós precisamos, em primeiro lugar, recorrer ao capítulo 15, especialmente os versículos de número 29 ao 39. E se nós fizermos isso, nós vamos perceber que essa inquirição de fariseus e judeus ocorre logo após Jesus realizar muitos milagres, como a cura de mancos, aleijados, cegos e mudos. Além disso, ao lermos a passagem anterior, nós vamos ficar informados que Jesus havia acabado de realizar a segunda multiplicação de pães e peixes. Portanto, Jesus está fazendo uma sequência de milagres, uma sequência de sinais. Para nós entendermos esse momento, em segundo lugar, nós precisamos lembrar que havia necessidade da existência de sinais para comprovação messiânica. Era um requisito dentro da cultura e do ensino judaico, que para se avaliar se um cidadão de fato era o Messias, havia necessidade de que ele realizasse milagres. A existência, irmãos, de falsos cristos sempre ocorreu. Não foram poucos os homens que apareceram em Israel afirmando que eram Messias.
Esses falsos cristos prometiam, por exemplo, que eles iam dividir as águas do Jordão, que eles iam derrubar os muros de alguma cidade com a sua palavra. Era um sinal desse tipo, que os fariseus e os saduceus queriam ver. Eles queriam ver um sinal que deslumbrasse os seus olhos. Eles queriam ver um sinal que desafiasse as leis naturais. Um sinal que assombrasse os homens. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que essa união entre fariseus e saduceus era uma união improvável. Fariseus e saduceus eram como água e óleo. Essas desavenças entre líderes religiosos e Jesus nunca foram algo anormal no ministério terreno do Messias. O que há de diferença nessa desavença é justamente a união de inimigos. Fariseus e saduceus se unem. Duas seitas judaicas que tradicionalmente se atacavam mutuamente, se unem para se opor a Jesus. Um quarto e último detalhe que nos ajudará a compreender essa passagem é que nós não sabemos ao certo como esses homens sabiam a respeito de Jesus. Nós não sabemos, por exemplo, se eles já estavam acompanhando o Messias. Ou se apenas eles ficaram sabendo dos milagres de Jesus, ou do próprio Jesus, porque eles foram informados sobre isso. O que nós sabemos é que esses homens, e nós podemos deduzir isso ao lermos o texto, que esses homens tinham a intenção de desmoralizar Jesus. Ao inquirir de Jesus, ao desafiar Jesus a realizar um sinal, no fundo, eles esperavam que Jesus fracassasse. Então eles diriam o seguinte: olha, você está vendo? Aquele que vocês dizem ser o Messias, ou aquele que vocês estão vendo aí, é falso. Talvez eles tivessem na mente Moisés. Moisés, para eles, foi aquele que fez descer o pão do céu. Josué, por exemplo, fez parar o sol e a lua. Para não falar dos feitos de Samuel, os feitos de Elias. Eles esperavam que Jesus fracassasse. Então eles diriam: vocês estão vendo? Ele é muito menor que Moisés, é muito menor que Elias. Apontado esses detalhes preliminares, que nos fazem entender um pouco mais do quadro do acontecimento, nós podemos prosseguir na análise desse texto. E eu quero destacar nessa noite, irmãos, 4 pontos dentro desse texto, dentro desse relato. E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite é a aliança pecaminosa. O versículo 1 diz que os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e o puseram à prova. A hostilidade, irmãos, faz com que gente estranha se una. Não é, irmãos, uma coisa difícil de acontecer. Você quer ver como gente estranha se une? Você já viu quando um mototáxi, um carro bate no mototáxi?
que acontece com todos os outros mototáxis que passam? Eles param. E os outros motoqueiros? Param também. E se o cara do carro for para cima do mototaxista? Meu Deus. Os mototaxistas se juntam tudo. Pode nunca ter se falado, pode até ser inimigo mortal. Mas se eles acharam um inimigo em comum, todo mundo vai para cima. Assim é torcida de futebol. Ninguém se conhece. Mas se a torcida do outro time vier para cima, todo mundo se junta, mesmo que a gente seja inimigo, mas agora a gente tem um inimigo em comum. A hostilidade faz gente estranha se unir. E esse fenômeno da união entre saduceus e fariseus é algo extraordinário, porque eles sustentavam crenças religiosas e políticas muito opostas. Por exemplo, os fariseus, eles viviam segundo os detalhes da lei, segundo a lei, também a lei oral. Os saduceus não, eles só aceitavam o Antigo Testamento. Os fariseus acreditavam em anjos, na ressurreição do corpo. Já os saduceus, não. Os fariseus não eram um partido político, eles estavam dispostos a viver debaixo de qualquer governo que lhes permitisse observar seus preceitos religiosos. Os saduceus eram uma pequena aristocracia enriquecida. Eles estavam muito mais dispostos a servir e ajudar o governo romano a fim de manter os seus privilégios. Ora, se o Império Romano não mexer nos meus privilégios, está tudo tranquilo. Assim, irmãos, nós percebemos que esses grupos eram diferentes entre si. Como eu disse anteriormente, era água e óleo, eles não se misturavam. Mas todo engano, irmãos, todo engano tem uma coisa em comum. Todo ensino enganoso tem uma coisa em comum: a hostilidade a Cristo. Se você parar para pensar, todas as linhas filosóficas, todas as linhas políticas e econômicas que são contrárias aos ensinos de Cristo, elas têm em comum essa hostilidade a tudo que é cristão. Assim, irmãos, também nós podemos estar certos que em nossas relações interpessoais, em nossa comunhão com Cristo, nós vamos encontrar pessoas que, por mais que sejam diferentes de nós, elas se juntarão a nós, se nós quisermos nos afastar de Cristo. Se você quiser se afastar de Cristo, você vai encontrar alguém para se juntar com você. Se você quiser se afastar de Cristo, você pode ter certeza que aquela pessoa que você não suporta, aquela pessoa que você fala assim, rapaz, não dá para viver com essa pessoa perto dessa pessoa, se você quiser se afastar de Cristo, ela vai te ajudar. Você já percebeu que é bem desse jeito mesmo? Você já percebeu que pessoas amarguradas com Cristo, que pessoas amarguradas com a comunidade, sempre encontram outras pessoas tão feridas como elas, e elas se juntam? Você já percebeu que as pessoas que ficam amarguradas, feridas contra Cristo, com Cristo, feridas com a comunidade,
elas sempre buscam pessoas que também estão feridas. Em vez de buscarem pessoas que estão espiritualmente sadias, para que elas possam ser ajudadas nesse momento de fraqueza, elas procuram e sempre encontram pessoas tão feridas como elas. Você e eu, nós sempre encontraremos, irmãos, pessoas que alimentarão a nossa insatisfação com Deus. É fácil nós encontrarmos pessoas que alimentam essa nossa insatisfação. O problema, irmãos, é que nós nos esquecemos que Deus não tem obrigação de satisfazer os desejos humanos. Ele não tem obrigação, irmãos, de satisfazer o que nós pedimos. O problema é que nós queremos que a nossa relação com Deus, nós queremos que a nossa relação com Deus funcione da seguinte maneira: eu peço e Ele faz. Do jeito que eu quero. E aí nós nos tornamos insatisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Deus não é obrigado a fazer milagre nenhum em nosso favor. Ele não é obrigado a fazer nada em nosso favor. Se Ele faz, é por misericórdia. Você sempre encontrará quem se una a você em seus questionamentos sobre Deus. Começa com um questionamento com Deus. Você sempre vai encontrar alguém para apoiar os seus questionamentos. Sabe como acontecem as divisões dentro das igrejas? Começa assim, ó. Uma pessoa fica insatisfeita com o pastor, mas ela não sabe que tem outra pessoa insatisfeita também. Aí ela fica insatisfeita. Quem é que se junta com ela? O outro insatisfeito. Sabe como começam as divisões dentro dos departamentos de uma igreja? É desse jeito. Fica insatisfeita com a liderança, ou fica insatisfeita com uma pessoa do grupo, daquele grupo. Aí, em vez da gente guardar nossa insatisfação para nós, a gente procura alguém tão quanto insatisfeito conosco, para a gente unir as nossas insatisfações. Você já percebeu que na igreja, irmãos, a gente acha que a gente nunca vai ser ferido na igreja? Que a igreja é um local de gente, de rosas sem espinhos. Mas a igreja está mais para um monte de cacto junto. E aí a gente sempre encontra alguém que alimenta a nossa ferida. E a ferida que era desse tamanho, por ser alimentada, para não ser costurada, suturada, ela cresce. Você vai sempre encontrar alguém que vai lhe propor o seguinte: abandona esse Deus e morre. Não muda nada na tua vida. Você diz que é crente, não muda nada na tua vida. É melhor você deixar de ser crente. Não nos faltam, irmãos, companhias desse jeito. E sabe qual que é o nosso grande problema? Que em vez de nós nos afastarmos desse tipo de companhia, nós nos aproximamos ainda mais. Mas há um segundo ponto que eu quero destacar nesse texto. A audácia petulante. Esses homens, inimigos de Jesus, chegam para Jesus e pedem um sinal. Mas quando eu leio esse texto, irmãos, eu
eu acho que é muito mais uma exigência do que um pedido. E não pense, irmãos, que a gente é diferente desses homens, não, viu? Nós nos portamos como inimigos de Deus, mas nós queremos e exigimos que Ele nos abençoe. Nós somos petulantes, audaciosos. No popular, nós somos folgados. Nós não queremos relacionamento com Deus, nós não queremos saber de Deus, nós não queremos saber de Cristo, nós queremos viver do jeito que a gente quer, mas a gente quer pedir, orar e que Ele responda. Nós somos petulantes. A tendência do tempo de Jesus era buscar a Deus no anormal. Acreditava-se que quando viesse o Messias, aconteceriam as coisas mais assombrosas e desconcertantes. Assim, quando surgia um falso Messias, ele era facilmente identificado, porque ele prometia coisas assombrosas. Essa mesma audácia, essa mesma tendência de esperar coisas assombrosas, e essa mesma promessa fantasiosa que nós encontramos no tempo de Jesus, nós encontramos no dia de hoje. Nós encontramos aqueles que audaciosamente questionam a Deus e questionam a Cristo. Pessoas que dizem em seu coração, e às vezes tornam até público os seus pensamentos. Se Deus existisse, Ele deveria resolver todos os problemas. Se Deus existisse, Ele deveria descer aqui e resolver o problema desse mundo. Se Cristo nos ama mesmo, por que sofremos? Essa audácia do ser humano é louca, é estúpida. Julgamos ser tão inteligentes, mas nós não compreendemos, irmãos, que a maioria dos nossos sofrimentos são ocasionados por nós mesmos. Tem gente que responde pelos erros lá do passado, responde hoje. Mas errou lá no passado. O problema da humanidade, irmãos, não é um Deus mau que oprime homens bons. O problema da humanidade são homens maus oprimindo outros homens igualmente maus. É uma audácia. Mas há também essa tendência de procurar a Deus no anormal, no extraordinário. Nós vivemos procurando a Deus no extraordinário. E nós nos esquecemos que Deus opera extraordinariamente naquilo que é ordinário, naquilo que é cotidiano. Você quer ver como a gente busca esse extraordinário em Deus? Nós passamos a semana inteira sem buscar ao Senhor. No domingo nós queremos, irmãos, que Deus se revele a nós. É o extraordinário. E por esperar esse extraordinário, o poder de Deus passa despercebido aos nossos olhos. Pois a maioria das vezes, irmãos, Deus está agindo em nosso favor em coisas cotidianas. Essa questão das coisas cotidianas, valorizar as coisas cotidianas, eu acredito que nós estamos experimentando essa semana. Ninguém aqui valorizou um caminhoneiro na vida. Essa semana, irmão, nós estamos preocupados com os homens. Os homens estão parados. Vai no supermercado, tem gente comprando de fardo.
Quem está podendo encher o tanque, está enchendo o tanque. Mas quantas vezes, irmãos, a gente nem ligou para o caminhoneiro? A gente dá importância para o médico. A gente dá importância para o seu doutor. Né, seu doutor? Ninguém dá importância para o caminhoneiro. Porque é coisa cotidiana, a gente vê constantemente. Da mesma maneira, irmãos, nós não percebemos o agir de Deus no nosso cotidiano. A gente não consegue ver Deus nos abençoando com coisas pequenas, mas necessárias, diariamente, semana após semana, mês após mês. Muitas vezes as pessoas dizem, eu queria que Deus me abençoasse. Aí Deus te dá um emprego. Mas a pessoa quer mais. Aí você fala, Deus não está me abençoando, mas Deus te deu um emprego. Nós valorizamos, irmãos, tanto as coisas extraordinárias, e não valorizamos as coisas ordinárias, as coisas do cotidiano. Se nós nos alimentamos, irmãos, é Deus nos abençoando. Se nós vamos para o trabalho, é Deus nos abençoando. Se nós continuamos vivos, irmãos, é Deus nos abençoando. Deus está nos abençoando. No pouco ou no muito, é Deus que está nos abençoando. Mas a gente não consegue ver isso. Essa busca, irmãos, pelo extraordinário, faz as pessoas se tornarem presas fáceis, para aqueles que oferecem promessas fantasiosas. Você quer ver promessa fantasiosa? Olha, se você pegar esse envelope, quem tem 100, vem cá para frente. Quem tem 10, vai lá para trás. Pega esse envelope, você, olha, é extraordinário. É extraordinário que Deus vai fazer por você. É extraordinário que Deus vai fazer por você. Você vai dar, olha, bota essa oferta aqui nesse envelope, você vai colocar aqui, eu vou subir no monte da Sabiaguaba, eu vou orar por você no monte, vou queimar teus pedidos em cima do monte. Olha, vai ser coisa extraordinária. Aí nós somos presas fáceis, porque a gente espera coisas extraordinárias. Quando Deus fala assim, olha para os passarinhos, nunca plantaram. Papa capim nunca plantou, mas também nunca morreu de fome. Deixa ele solto, ver se ele morre de fome. Você nunca viu um passarinho solto morrer de fome? Olha para o pardal. Olha para o lírio do campo, nunca comprou uma roupa para ele. Mas não tem rei que se vista mais bonito. Nós somos presas fáceis, porque a gente acredita nessas promessas fantasiosas, quando Deus age nas coisas cotidianas. Mas há um terceiro detalhe nesse texto. O terceiro detalhe é a tolice absurda. Jesus diz assim, no versículo 2, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. Os líderes judeus pediram-lhe que ele mostrasse um sinal do céu. O que mostra que eles não estavam satisfeitos com os sinais que Jesus já havia feito. Já tinha curado, já tinha multiplicado pães e peixes, mas isso não era suficiente. Eles rejeitaram essas curas como provas de que ele era o Messias.
Então eles exigiram um sinal espetacular do céu, uma coisa de outro mundo, como prova que ele realmente era quem afirmava ser. Jesus mostra a tolice absurda desses homens ao censurá-los, pois eles prestam atenção muito mais nas condições climáticas, que estão em constante oscilação, do que aos eventos que introduzem uma mudança histórica transcendental. Eles eram cegos. Eles estavam presos a coisas não essenciais. Eles estavam focados em elementos secundários. Seus olhos e suas emoções estavam focados em coisas não essenciais. Esse mesmo tipo de comportamento pode ser observado muitas vezes em nossas vidas. Nós estamos focados nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. Nós nos esquecemos das coisas eternas. Nós nos esquecemos, irmãos, que o discípulo de Cristo deve buscar as coisas do próprio reino do seu Senhor. Nós nos esquecemos, irmãos, que os discípulos de Cristo vivem com os pés na terra, mas o seu coração deve estar no céu. Somos presos, irmãos, às coisas não essenciais. E esse nosso relacionamento com Deus é movido por essa preocupação com coisas não essenciais. Quanto de coisa não essencial a gente se preocupa? Quanto de coisa, irmãos, passageira, que a gente gasta a nossa energia, a nossa força, a nossa confiança. Nós nos preocupamos, irmãos, com coisas que não têm nenhum valor. E nós nos esquecemos de olhar para as coisas eternas. É uma tolice daqueles homens. Eles sabem analisar o tempo, mas eles não conseguem observar quem está na frente deles. Eles pedem um sinal de Cristo. Quantos de nós pedem um sinal a Cristo? Se tu fizer isso, lhe servirei. Se Jesus tu fazer desse jeito, eu serei teu discípulo. Jesus diz, em outras palavras, vocês estão pedindo um sinal da minha existência? Vocês estão pedindo um sinal de que eu sou o Messias? Vocês estão pedindo um sinal que eu sou de fato de Deus? Eu sou o próprio sinal. Vocês não enxergam, eu estou na frente de vocês. Eu imagino, irmãos, e me permita imaginar isso, que Jesus talvez quisesse chacoalhar aqueles homens e dizer, eu estou na frente de vocês. Como em outro momento os discípulos pediram, Pai, Jesus, mostre-nos o Pai. E ele diz, seus abestados, vocês não estão vendo, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um, vocês estão vendo o Pai. Como aqueles homens eram tolos, irmãos? Aqueles homens eram para estar experimentando da companhia de Jesus, mas eles estavam questionando a Jesus. Como nós somos tolos, irmãos.
o pouco que nós oramos, os poucos momentos que nós dobramos o nosso joelho. Nós dobramos o nosso joelho para questionar Cristo. Nós questionamos porque Cristo nos permite passar por certas circunstâncias. Em vez, irmãos, de nos deliciarmos com a comunhão de Cristo no meio dessas circunstâncias. Somos tão tolos, irmãos. Vivemos pedindo um sinal a Deus. Dai-me um sinal. Oh, meu Pai. Tão preocupados com coisas terrenas, irmãos, passageiras. Tu morre, tu não leva nada. E nem teu corpo serve, nem o meu corpo serve nem para adubo. Quando os nossos olhos deveriam estar focados no eterno que está à nossa frente. Mas um quarto e último fator, um quarto e último ponto me chama a atenção nesse texto. A resposta devastadora de Jesus. O versículo 4 diz assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. A resposta de Jesus, irmãos, foi um tapa na cara dos seus indagadores. Jesus diz: vocês estão me pedindo um sinal? O único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. E nós precisamos lembrar da história do profeta. Jonas, enquanto fugia de Deus, o próprio Deus providenciou uma maneira dele voltar ao projeto divino. Então Deus fez com que ele fosse engolido por um grande peixe, passasse 3 dias e 3 noites ali no vento daquele animal. Jesus usa esse evento, um evento que eles conheciam muito bem. Ele usa esse evento como referência. Referência para o único sinal que aqueles homens receberiam. Ao usar o exemplo do profeta, Jesus aponta para a sua morte expiatória e a sua gloriosa ressurreição. Jesus triunfaria sobre eles e comprovaria ser ele mesmo o Messias. Esse era o sinal de sua plena vitória sobre os seus inimigos e o anúncio do seu regresso nas nuvens. Que grandioso sinal é esse? Sabe por que esse sinal é grandioso? Porque os fariseus viviam constantemente planejando a morte de Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Embora vocês planejem a minha morte, eu vencerei a morte que vocês orquestram para mim. Os saduceus não criam em ressurreição. Jesus está dizendo: vocês estão errados. Eu mesmo ressuscitarei. E vocês vão acabar de vez com essa teologia de vocês. O texto termina, irmãos, de forma assustadora. O texto diz que Jesus os deixou e se retirou. É como se Jesus tivesse dito assim: fiquem aí com a dureza de coração de vocês. Eu não preciso de vocês. São vocês que precisam de mim. Fiquem aí.
aqueles homens continuariam a ser homens perversos e adúlteros. É assim que Jesus os denomina. E olha, irmãos, que aqueles homens, eles eram religiosos. Eles tinham as crenças deles. Eles sabiam da existência de Deus, mas mesmo assim, sabe como que Jesus chama eles? Adúlteros, perversos. E nós, irmãos? Quantos de nós, irmãos, se mantém na condição de pessoas condenadas ao inferno pelo simples fato de não reconhecermos que Jesus é o Messias prometido? Nós insistimos, irmãos, em continuar na nossa condição de condenados ao inferno, simplesmente porque nós não queremos reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. A nossa dureza de coração não nos impede de mudar de comportamento, de atitude. O nosso orgulho bobo, a nossa soberba besta, está nos levando ao inferno porque nós não queremos reconhecer simplesmente que nós estávamos errados. Só que isso vai acontecer, irmão, só até o dia que Jesus falar assim, tchau, e se retirar. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Jesus, o Deus que não quis realizar milagres, às vezes não irá realizar nenhum milagre por você, a não ser o milagre da cruz. Não adianta você dizer assim, se te servirei, se tu mudar a minha sorte, se tu me abençoar, se tu fazer isso, A resposta de Jesus para você é: o milagre que eu te dou é o milagre da cruz. O que compete a nós é fugirmos de toda aliança pecaminosa, pois sempre nós encontraremos aqueles que se juntarão para nos levar para longe de Cristo. Sempre há um bonde pronto para te levar para longe de Cristo. Sempre há um grupo de pessoas pronto para te levar para longe de Cristo. Mas esse mesmo grupo de pessoas que te leva para longe de Cristo não te dá a mão quando tu está afundado no poço. Precisamos fugir também de toda a audácia petulante. A audácia petulante é própria da corrupção de nossa alma. Jesus não é obrigado a realizar milagres e sinais ao nosso favor. Aliás, a fé que Cristo espera de todo homem é a fé que não precisa saber e não precisa ver nada mais do que a cruz. É essa fé que Jesus espera. Nós não podemos ser absurdamente tolos, ao ponto, irmãos, de distinguirmos todas as coisas, de entendermos sobre tantos assuntos, e não sermos capazes de observar os feitos diários de Jesus por nós. Ao ponto de não sermos capazes de observar que Jesus está voltando e que precisamos viver uma vida como que se isso fosse acontecer amanhã. Precisamos estar atentos a nós mesmos.
precisamos estar atentos para que nós não recebamos uma resposta devastadora de Jesus. E talvez nessa noite você está pensando que a resposta mais devastadora que você pode receber é o não de Jesus. Já orei tantas vezes e Deus só me responde não. Talvez você está pensando que a resposta mais devastadora que Jesus pode nos dar é o silêncio de Deus para as nossas questões sociais, morais, científicas, econômicas e teológicas. A resposta mais devastadora de Jesus que podemos receber será naquele grande dia em que nós nos apresentaremos a Ele. E todos nós vamos nos apresentar perante Ele. A resposta mais devastadora que nós podemos receber de Jesus é ouvir da boca dele a seguinte expressão: não os conheço, nem sei de onde são vocês, afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal. E assim, experimentarmos o abandono final, absoluto e eterno de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós.